bem? Estamos começando aqui um programa. Vamos falar sobre a teoria geral dos recursos. Especificamente, vamos falar sobre os efeitos que os recursos possuem. Basicamente, existem dois efeitos que os recursos possuem dentro do direito. Existe o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Temos um outro efeito que cita o doutor desembargador Humberto Teodoro Júnior, que é o efeito substitutivo, mas a gente fala disso depois. Primeiro, o efeito devolutivo. Quando nós temos uma sentença, a sentença ela resolve o mérito de uma causa. E o recurso cabível é uma apelação. Em regra, por disposição legal, o recurso de apelação tem dois efeitos, o efeito devolutivo e o suspensivo. O que seria o efeito devolutivo? O efeito devolutivo é quando o juiz de primeiro grau ele dá uma sentença e a partir dessa sentença você está inconformado, você está resignado, você recorre para um tribunal superior. E esse tribunal superior ele vai reanalisar aquela matéria, ou seja, ele vai pegar novamente da mão daquele juiz, vai pegar aquela matéria e vai rejulgar, vai manifestar a respeito do seu convencimento sobre aquilo que já foi julgado anteriormente. Ou seja, eu tiro a decisão da mão do juiz de primeira instância, que foi prolatada por uma sentença, e repasso ao desembargador. Ou seja, estou devolvendo a matéria que já foi discutida a um tribunal superior para decidir em colegiado. Esse é o efeito devolutivo. Eu devolvo a matéria para rejulgamento. Segundo, nós temos o efeito suspensivo. O que seria o efeito suspensivo? Quando você tem uma sentença que te obriga a pagar R$10.000 de danos morais e materiais, quando você tem a sentença, se o seu recurso não tiver efeito suspensivo, você será obrigado a pagar a quantia de R$10.000 a título de dano moral e de dano material, obrigatoriamente após a prolação da sentença. Se você não interpôs nenhum recurso, você pagaria essa quantia imediatamente com o cumprimento de sentença. Mas quando você interpõe um recurso de apelação, em regra, de uma sentença que tem um efeito devolutivo e suspensivo, ele vai devolver a matéria para rejulgamento, e enquanto isso você não vai ser obrigado a pagar a quantia que foi fixada em sentença. Então o que eu quero dizer com isso? O efeito suspensivo suspende a execução da sentença. Ele te exime de cumprir uma obrigação determinada na sentença prolatada pelo juiz. Ou seja, pague, mas se eu interponho um recurso, eu vou pagar somente no trânsito em julgado da sentença, ou se a outra parte obtiver uma liminar. Então, efeito devolutivo. Eu retiro a matéria de um juiz e devolvo a matéria a outro, ou entrego a outro. Efeito suspensivo. Pague. Eu só vou pagar a partir do momento que o meu recurso for julgado. Ou seja, eu suspendo a execução, a eficácia da sentença. E quanto ao efeito substitutivo falado pelo professor Humberto Teodoro Júnior? Nada mais não tem muita aplicação prática, mas nada mais é que, quando você interpõe um recurso, já houve de uma sentença, quando você interpõe um recurso de uma sentença, no momento em que ele vai para o desembargador, para o Tribunal de Justiça, ou digamos para um Tribunal Superior, a matéria que foi julgada, a sentença que foi dada, ou acórdão que foi dado em segunda instância, quando vai para um outro grau de jurisdição, há uma substituição daquela decisão. Ou seja, se eu tive uma decisão de um juiz me condenando a pagar R$10.000 a outra parte, quando eu recorro para o Tribunal Superior, a decisão dele será substituída pela decisão do Tribunal Superior. É mais ou menos lógico, é óbvio isso. Se aquela decisão me condenou, eu estou recorrendo, vai haver uma substituição da sentença anterior, da decisão anterior. Então esse é o efeito substitutivo falado pelo professor Humberto Teodoro Júnior. Quando recorro, o meu recurso tem o efeito, tem o condão de substituir aquela decisão de primeiro grau ou de segundo grau. Ou seja, vai substituir aquela decisão querendo uma outra decisão a respeito daquela matéria discutida em lítio. Falou, pessoal, até a próxima, se Deus quiser, até lá!